Olá, mais uma vez aqui no Lado a Lado, sempre um prazer estar com vocês. Hoje estamos com a presença do ilustre representante da advocacia aqui na região, Dr. Fábio Pittini, que é presidente do Conselho da 2ª Região de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, também é presidente da Comissão de Direito e Prerrogativas da OAB de São Luís do Paraitinga e faz parte da diretoria da OAB de São Luís do Paraitinga na vice-presidência. Doutor, um prazer estar com você hoje. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço o convite e é muito bom poder falar um pouco para os seus telespectadores das prerrogativas dos advogados. E o primeiro ponto é esse, doutor. Eu queria ver com o senhor o seguinte, o que é essa tal de prerrogativas? Todo mundo fala. Então, a prerrogativa, muita gente acaba confundindo, achando que é um privilégio de uma classe, e na verdade não é, né? A advocacia, o que é? Ela tem uma função muito nobre, que o artigo 183 da Constituição diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. E o artigo 2º da Lei Federal, que é o nosso estatuto, ele fala que o advogado ele exerce função pública social relevante, né, no seu ministério privado. Então, o advogado ele é o defensor do cidadão, da cidadania, que a gente fala do Estado Democrático de Direito. Então, se a gente for pensar, a gente tem todo o aparato estatal. Então, vou dar um exemplo para você num processo criminal. Nós temos a investigação, então começa pela Polícia Militar, depois a Polícia Civil que começa a investigar, delegado, você tem escrivão, aí passa para o fórum, vai promotor, oficial de promotoria, serventuários, juízes, todas essas pessoas focando no cidadão. E quem que defende esse cidadão? É o advogado. Então, o advogado ele tem que ter um mínimo de direitos e essas prerrogativas para que possa fazer uma defesa boa do cidadão. Então, doutor, se eu bem entendi, o advogado, no uso das prerrogativas, ele faz, vamos dizer assim, a defesa do cidadão e também é um método de poder frear o poder do Estado, né? Exatamente, exatamente. Então, ele vai ajudar, ele vai postular na correta aplicação das leis, né, e tentar frear esses abusos que acabam acontecendo. E acontece muito, doutor? Acontece. Aqui na nossa região tem bastante notícia? Temos. Aí eu estou como presidente do Conselho Regional de Prerrogativas da 2ª Região, né, e como você falou, e presidente da Comissão de Prerrogativas em São Luís, e a gente vê bastante, infelizmente, ainda bastante ocorrência dessas violações, que quase que diariamente acontece. E dentro desse certame da Ordem dos Advogados do Brasil, a ação da Ordem dos Advogados, através do Conselho, das comissões de prerrogativa, como que funciona? Então, quando o advogado ele é violado, né, nos seus direitos, nas prerrogativas, e aí a gente vai verificar o que é o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 7º-A, e em janeiro vai entrar em vigor o artigo 7º-B, o que ele tem que fazer? Ele tem que acionar a comissão de prerrogativa local, onde ocorreu o fato, né? A comissão de prerrogativa local vai instaurar o procedimento que vai ter todo assegurado o contraditório, a ampla defesa, não é um processo meramente corporativista. Ou seja, segue o mesmo rito de um processo judicial, um procedimento administrativo, dá-se a parte contrária do direito à defesa. Sim, com certeza. A ordem, né, como função pilar social, né, do direito, né, no Brasil, ela zela e preza muito por isso. Então, todo o contraditório, devido processo legal, a ampla defesa, ela é assegurada no processo das prerrogativas, sim. Bacana, doutor. E aí, a partir do momento que esse advogado tem o direito violado, que é encaminhado, a Comissão Local de Direito e Prerrogativa faz esse acionamento, isso é instaurado, é processado e encaminha-se para o Conselho de Prerrogativa? Isso. Então, tem o processo no âmbito local, né, da comissão. E aí, se há a produção de prova oral, que a gente fala, né, para oitiva de testemunha e tal, é feito na comissão local, e aí depois disso ele é encerrado, a comissão ela não faz uma condenação, não um juízo de valor, ela termina o processo e encaminha para a Coordenadoria Regional de Prerrogativas também, que a coordenadoria vai dar um parecer de admissibilidade, então vai fazer uma revisão do que foi feito. Então, para você ver que assim, a gente tem várias etapas do processo em que ele é revisto isso, para assegurar o máximo de contraditório e ampla defesa, para que a autoridade que vai ser futuramente desagravada não reclame que não teve oportunidade de defesa. Aí a coordenadoria faz o parecer e encaminha para o conselho. Quando chega no conselho, é nomeado um relator que vai fazer uma revisão do processo, faz um relatório e um voto, e é encaminhado isso para o julgamento com os demais membros do Conselho. Esse Conselho de Prerrogativas ele é um colegiado? Quantos conselheiros nós temos aqui na região? Como que funciona o Conselho? Então, o Conselho de Prerrogativas ele é um colegiado, do qual é muito orgulho dos membros, são advogados de alto nível, de saber jurídico excepcional, que doam parte do seu tempo. É importante a gente frisar isso, né, que todos os que trabalham na ordem, eles não ganham um centavo em relação a isso. Então, é o amor à profissão, amor à cidadania, né, ao cidadão. E são, no Conselho de Prerrogativas atual, são 23 membros,
né, que a gente tem, e atua, pega as 16 subseções. Então, a gente pega Vale do Paraíba, Litoral e Serra da Mantiqueira. Ou seja, então a decisão ela passa por votação desses 23 membros. Exatamente. Então, para ter uma sessão, né, eu preciso ter pelo menos 5 conselheiros, né, para poder instaurar a sessão. Então, são convocados todos os 23, e então é diferente de outros julgamentos colegiados, que aqui não tem como a gente poder combinar voto, né? Eu não sei quantos vêm, de repente pode vir os 23 e a gente tem, sim, várias cabeças pensantes, né? E aí nem sempre a decisão é por unanimidade, às vezes é por maioria, tem votos contrários, e tudo isso é muito respeitado. E a parte contrária, ela pode assistir essa sessão de julgamento, ela pode participar, ela tem voz? O representado ele pode participar sim, mas ele não tem voz, né? Porque o que acontece? Ele não tem o que o advogado tem, que a gente fala que é o jus postulandi, né? Ele não tem o direito de postular. Ele vai se fazer valer por um advogado. Então, ele tem que contratar um advogado e o advogado tem, sim, o direito de poder fazer uma sustentação oral na votação, na sessão do conselho. Ou seja, tem que fazer valer um direito que é dele também, de ter advogado. Exatamente. É importante, eu acho, que o senhor frisa isso, porque hoje se discute muito a questão da prerrogativas, né? Criou-se um mito na população sobre a prerrogativa, até mesmo pelo projeto do abuso de autoridade que está por vir, né? A gente não sabe quando vai ser votado, mas está aí a porta de uma aprovação, né? Já foi aprovado, se eu não me engano, numa das casas, né? Então, assim, eu acho bastante importante o senhor frisar essa questão da prerrogativas e a população ter ciência que não é um direito inerente à classe, pelo que o senhor falou. Sim, sim. Principalmente, assim, o cidadão, se o advogado tem a prerrogativa ofendida, o cidadão tem um direito ofendido. Exatamente. Então, é uma lei 13.896, se eu não me engano, de 2019, ela já foi promulgada, né? Entraram agora com algumas ações diretas de inconstitucionalidade, né? Então, a Associação dos Magistrados do Brasil, várias outras associações para tentar derrubar, porque ela está, que a gente fala do período de vacância ainda, né? Ela foi aprovada, mas ainda não está em vigor, vai entrar em vigor em janeiro. E então a gente tem que orientar isso porque eu vou depois passar exemplos para você de casos que a legislação foi aprovada e que essas entidades estão querendo derrubar, mas que é um absurdo, porque realmente tem que manter isso para dar garantia para o cidadão. Um exemplo rápido que eu vou dar. Então, fala lá que é considerado hoje um crime de abuso de autoridade você dificultar ou impedir o advogado de ter o acesso ao réu, de conversar com o réu antes da audiência, né? Então, aí você está vedando a própria defesa do cidadão. Sim, sim. Doutor, vou pedir um pouquinho da sua paciência, ao nosso telespectador também. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, para falar sobre esse assunto muito importante, prerrogativas, e esclarecer alguns pontos. Fique aí, já já a gente está de volta. Voltamos com o Lado a Lado, hoje aqui com a presença ilustre do Dr. Fábio Pittini, que estava nos explicando sobre o que é prerrogativas, falando também sobre um pouco da lei de abuso de autoridade, recém-promulgada, e queria voltar falando sobre esse tema com você, doutor. Doutor, o senhor disse alguns exemplos aí sobre a lei de abuso de autoridade, né? A ideia que se pintou é que essa lei, tudo o que envolve prerrogativas e o de respeito virou crime. E não é bem assim que funciona. Não, na verdade não. A gente tem alguns exemplos, que é a Lei 13.869 de 2019, né, que ela fala. Então, se a gente for olhar as prerrogativas do advogado, estão no artigo 6º e 7º e 7º-A do Estatuto, né, que fala do direito. O artigo 6º, ele fala que realmente eu acho um absurdo ter um texto legal para dizer que tem que haver respeito no tratamento com os advogados. A partir do princípio que é uma lei federal também, né? Pois é. O Estatuto da Advocacia é uma lei federal. É uma lei federal. Então, teve que o Congresso fazer uma lei para que a advocacia fosse respeitada. Olha ao que ponto nós chegamos, né? Então, fala que o dever de respeito é recíproco entre advogados, promotores e magistrados, né? E aí, o artigo 7º, ele elenca uma série de incisos que vai falando sobre os direitos do advogado. O
O artigo 7º-A fala sobre a advogada, né? Então, a advogada gestante, a advogada que acabou de dar luz, tal, então ela também tem alguns direitos que têm que ser preservados. E muito se fala, faz muita confusão, que a gente vê isso quase que diariamente, agora não tanto, né? Mas há alguns meses atrás, de associações, de jornais, toda hora ficar noticiando isso, e esse entendimento equivocado. Eu costumo brincar muito que a gente hoje está numa era tecnológica, né, que é o Big Data, né? Então é tudo o dedo, né? Então assim, a gente não para mais para pensar, para raciocinar, para processar essas informações. Chegam muitas informações e a gente não tem essa capacidade de pensar. Então, a análise que eu fiz dessas ações diretas de inconstitucionalidade, a gente verifica que os argumentos são completamente frágeis, que eles estão falando uma coisa que, na verdade, não é. Então, doutor, muita gente pensa que tudo que está relacionado ao desrespeito a prerrogativas vai ser crime daqui para frente, mas não vai funcionar bem assim. Tem coisa que ainda vai continuar funcionando na sistemática antiga, por meio de procedimento de desagravo que o senhor mencionou. Exatamente, né? Exatamente, Bruno. Então, o que acontece? O artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade, ela vai incluir o artigo 7º-B na Lei do Estatuto da Advocacia, da Lei Federal. Então, ela fala que só constitui crime a violação das prerrogativas dos incisos 2, 3, 4 e 5. Esses vão ser crimes, né? Os demais não. Então, a violação dessas prerrogativas, ela vai ensejar o processo de desagravo, que é administrativo, mas do inciso 2 ao inciso 5 também um processo criminal. Tá? E o artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade fala que a ação penal ela é pública incondicionada. O que significa isso? O promotor vai ter que ter a ciência, então o advogado vai provocar o promotor e ele que vai dar instauração ao procedimento. Mas se o promotor, por exemplo, se recusar a dar instauração a esse procedimento, o promotor fala, não, eu não vou seguir com isso daqui. E aí? Tem um prazo de 6 meses, daí o advogado vai entrar com a ação penal privada. Aí passa-se o prazo para o promotor oferecer a denúncia e aí o advogado que vai poder fazer. Pode entrar diretamente com a ação. Pode entrar diretamente. E assim, o efeito da detenção disso daí, como é que vai funcionar a pena disso daí? Então, a pena, que aí fica também uma crítica, né, que muitos fazem, né, é uma das menores da Lei de Abuso de Autoridade. Ela é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Né? Ou seja, isso vai acabar caindo no juizado especial criminal. Né, que muito se fala que, às vezes, reclamam, né, que não é uma justiça, mas o réu, preenchendo alguns requisitos, ele vai ter direito à substituição da pena, né, com uma prestação de serviço à comunidade e tal, e aí tem esse benefício que durante 5 anos, se tiver um outro crime de menor potencial ofensivo, ele não vai ter direito a esse. Ou seja, a efetividade da pena em si, por exemplo, uma autoridade que desrespeitou o prerrogativo do advogado, primário, bons antecedentes, sem nenhum outro histórico, ele pode se beneficiar até dessa proposta de suspensão que o senhor mencionou. Exatamente. E aí, a gente, quando fala em pena no Brasil, se pensa muito em cadeia, ou seja, não estou falando crime que não vai dar cadeia, pelo que o senhor falou? Não, o crime é de detenção, quer dizer, nem preso ele vai ficar, né? De 3 meses a 1 ano ele não vai ficar preso, vai ser só detido enquanto faz o procedimento, o termo circunstanciado e vai responder o processo em liberdade. Porque se vincula muito isso, né, doutor? A questão dessa lei, vão prender juiz, vão prender promotor. A gente ouve falar disso daí, né, na boca da população em si. Então, não é bem assim. Não, é uma ideia, tá nos explicando, é uma ideia equivocada. Né? E assim, é importante, doutor, eu acho que a população ter ciência de que essa lei também vai favorecer a atividade do advogado em prol da sociedade, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, o advogado que defende, o senhor deu o exemplo lá, que não consegue falar com o réu antes da audiência, né? O réu preso, no caso. Tem alguns outros exemplos que o senhor pode dar para a gente, assim, de mais comuns? Tem. Uma das que vão virar crime, que é o artigo 43, ele fala o inciso 2, que é a inviolabilidade do escritório, né? Então, o escritório do advogado, seus instrumentos, eles são invioláveis. Mas muito se fala, inclusive na própria ação, eles mencionam isso, e toda regra é exceção no direito, né? Então, em tese, ele é inviolável. Qual é ser exceção? Um mandado de busca e apreensão fundamentado e pormenorizado. O que você não pode é, por exemplo, fazer um mandado de busca e apreensão no meu escritório, procurando alguns documentos relacionados ao Bruno e pegar documentos do João. Isso ele não pode fazer. Então, tem que ser um mandado discriminado. Então, se houver esse mandado que não seja discriminado, aí vai começar a virar um crime de violação de prerrogativa, de abuso de autoridade. Né? Não ser recolhido preso também, senão antes da sentença transitada de julgado em sala de Estado Maior. Isso também é muito corriqueiro aqui que a gente pega no Conselho da 2ª Região. Né? Infelizmente, alguns advogados que acabam sendo processados, e aí a gente tem o princípio da inocência, né, até o trânsito em julgado, e ele já é recolhido numa penitenciária. E não pode, pela função nobre que a advocacia exerce. Assim então, como outras autoridades, exatamente. Então, ele tem que ser recolhido ou em sala de Estado Maior ou em prisão domiciliar. E a gente vê muito descumprimento disso.
Certo, doutor, eu vou pedir mais um pouco de paciência ao nosso telespectador também. Já voltamos com o lado a lado para falar desse assunto aí, tá? Então vamos voltar falando sobre abuso de autoridade, sobre a nova lei e também finalizando aqui o programa para o doutor explicar para a gente como que funciona essa questão do desagravo, que eu fiquei curioso, tá bom? Não saia daí. Lado a lado de volta, hoje com o Dr. Fábio Pittini, falando sobre a prerrogativa do advogado e a nova lei de abuso de autoridade. Antes do intervalo, falávamos sobre os crimes que a nova lei traz, falávamos também sobre a questão da violação da prerrogativa e eu fiquei com uma pergunta, deixei até uma dúvida no ar, mas uma pergunta que eu queria fazer antes. Muito se fala em juiz e promotor, mas é só juiz e promotor que pode ser responsabilizado pela lei de abuso de autoridade ou tem outros tipos de autoridades? Não, Bruno, tem outras autoridades sim que estão incluídas no rol. E ele fala do artigo 2º, eu vou pedir até licença para poder ler, que é um pouco extenso, doutor. Que o sujeito ativo do crime é qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, dos poderes União, Estado, Distrito, Município e Território, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, tribunais ou conselhos de contas. Ou seja, é bem extenso. É bem extenso. São todas essas autoridades que vão precisar agora começar a respeitar um pouco mais as prerrogativas do advogado. Então, assim, doutor, vamos supor que o advogado que nos assiste hoje, ele está lá no dia a dia dele e ele sofre uma violação da prerrogativa dentro da atividade dele. Ele procura primeiro, hoje, a instituição para poder ter o respaldo da casa do advogado, correto? Isso. Aí, vamos dizer que futuramente ele sofra essa violação, mas já em vigor essa nova lei. O senhor explicou que ela ainda não foi, apesar de promulgada, ela não está valendo. Isso. Mas vamos dizer que ele sofreu a violação em decorrência da atividade em vigor da próxima lei. Então, ele procura a casa faz essa... Como vai funcionar? O senhor tem noção? A OAB que vai levar esse pleito à justiça, o próprio advogado leva, as comissões vão atuar nesse sentido? Então, inicialmente, o que a gente costuma dizer? Né? Que o advogado ele é o primeiro defensor das prerrogativas. Então, tendo as suas prerrogativas violadas, compete a ele tomar todas as medidas inicialmente. Então, e a gente tem que repelir a violação de uma forma imediata. Então, violou, a gente já tem que dar uma resposta imediata. Então, vai ser primeiro o advogado que teve a sua prerrogativa violada, ele pode acionar também a comissão local, né, de prerrogativas e futuramente a OAB. E aí vai fazer a lavratura do ato, né, levar isso ao conhecimento do Ministério Público para ele poder fazer a denúncia do termo circunstanciado. O bacana, eu acho, disso tudo é o advogado ter ciência que ele não está sozinho, né, doutor? Exatamente. Não está sozinho. Uma coisa que eu deixei antes do intervalo, o que é o desagravo que o senhor falou? Então, o desagravo ele é uma figura jurídica instituída por lei federal e aí, infelizmente, eu vi casos já de membros do Ministério Público que desconhecem isso, né? Então, no julgamento do processo de desagravo, dizendo não reconhecer a autoridade da ordem como a autoridade processante, né? E que realmente é um equívoco, basta uma leitura simples da lei federal e vai verificar isso. Então, o desagravo é quando a pessoa teve um direito violado, é apurado isso através desse processo administrativo, com todo o rigor, que passa na mão de várias pessoas, né? São várias revisões que são feitas nesse processo e no final é um julgamento por um colegiado para verificar se realmente ele foi ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Isso também é muito importante falar, porque assim, alguns advogados, talvez os mais recentes, acham que qualquer coisa é violação da prerrogativa. Então o cara estava jogando bola, arrumou uma briga, chama a prerrogativa. Exatamente, não é isso, né? Ou então questões processuais, né? Por exemplo, eu fiz um pedido de gratuidade no processo, o juiz negou, eu vou acionar a prerrogativa. Não, isso você vai recorrer dentro do processo, né? Você tem que encaixar dentro do artigo 6º, 7º, 7º-A e em janeiro 7º-B, essa violação e aí para poder fazer todo o procedimento do desagravo. E o desagravo consiste em quê? O que é feito depois que... decretou o desagravo, o que acontece? Depois da sessão do julgamento do desagravo, que acontece no Conselho Regional de Prerrogativas aqui da 2ª Região, há ainda a possibilidade de revisão.
né? Então, assim, muito se reclama disso, do excesso de recurso, né? Que o problema da justiça são os advogados e é o excesso de recurso. No processo de desagravo, a gente também dá essa oportunidade para a autoridade ofendida, né? Então, ela pode recorrer dessa decisão para uma câmara recursal na OAB em São Paulo, que é a seccional, e dessa decisão também cabe recurso para o Conselho Federal da OAB em Brasília, né? Perdendo o recurso ou deixando transcorrer o prazo, transita em julgado essa decisão, ou seja, não cabe mais recurso, ela é imutável, e aí a gente vai fazer uma sessão de desagravo público. Nessa sessão, ela é aberta, né, o desagravo ele é público, então qualquer pessoa pode participar, e lá a gente vai fazer o que a gente chama de uma oração de desagravo, então onde vai ter um relator que vai contar a história do que aconteceu, onde chegou esse procedimento, e a pessoa vai ser publicamente desagravada naquele ato. Então vai ser a Ordem dos Advogados do Brasil, vai confirmar que houve sim uma violação da prerrogativa, que aquele advogado estava correto e aquela autoridade ela fez o julgamento errado da aplicação da lei. Esse desagravo, ele gera alguma consequência? Por exemplo, o desagravo, a pessoa depois quer se inscrever na OAB, gera alguma consequência? Existe hoje uma súmula do Conselho Federal, se eu não me engano, acho que a 6 ou a 8, que fala disso. Então, quando você vai fazer a inscrição na advocacia, por ser uma função altamente nobre, né, e importante para a sociedade, você tem que verificar alguns requisitos, né, de idoneidade moral, tá, pessoal. E aí faz essa apuração desse incidente, né, e aí vai verificar se essa autoridade que está querendo se inscrever nos quadros da ordem, ela sofreu algum desagravo contra ela. E aí pode ser negada a inscrição dela. Mas tem um projeto de lei que está em tramitação no Senado, porque esse é uma súmula do Conselho Federal, para tornar lei. Então, a autoridade que violou a prerrogativa do advogado, ela está impedida de advogar, porque daí não faz sentido, né, Bruno? Com certeza. Quer dizer, a pessoa violou um direito do advogado e depois quer ser advogado. Não tem lógica. Doutor, eu quero deixar um recado para o advogado que nos assiste, para a população. Eu queria deixar bem claro que vocês precisam contar sempre com a OAB, acho que isso virou um chavão, né? Virou. Dos seus programas que eu acabo assistindo muito, né? Todos os advogados falam isso, mas é verdade. Então, a Ordem dos Advogados está sempre de portas abertas, não é à toa que a gente fala que é a Casa da Cidadania, né? Então, assim, sempre procurem um advogado. O advogado iniciante, procure dentro do seu órgão de classe a Comissão de Prerrogativa Local, a Coordenadoria Regional de Prerrogativas, o Conselho Regional de Prerrogativas, né? Busque saber quais são os seus direitos. Você é o primeiro defensor da causa. Então, antes de você defender o direito dos seus clientes, você tem que saber defender o seu direito. Então, você tem que saber de cor quais são os seus direitos e prerrogativas. A ordem está sempre ao lado do advogado, do bom advogado, né? Porque a gente sabe que às vezes, infelizmente, em todas as profissões acontece isso e a gente tem o nosso Tribunal de Ética para punir os maus advogados. Mas sempre que há uma violação da prerrogativa, contem com a ordem, né? Chamem a comissão local, coordenadoria regional e o conselho regional. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Espero ter o senhor em outro programa. Importantíssimo tema. Vamos trazer o senhor de volta aqui para falar sobre outros assuntos, hein? Eu que agradeço, fico à disposição. Foi um prazer participar. E para o nosso telespectador, eu só tenho um recado para dizer. Na próxima quinta tem programa também, não perca. Um abraço para vocês, tudo de bom.